E sobre o terremoto, Soraya, a gente já tem também atualizações sobre o número de mortes e os efeitos da destruição por lá também, né? Tem sim. Quando esse terremoto, aconteceu, esse terremoto maior que se tem notícias até agora, acabaram gerando alertas que duraram por volta de 24 horas, mas foram retirados na manhã desta terça-feira, só que as equipes ainda fazem buscas nas cidades atingidas. Portanto, o governo japonês chegou a emitir alerta de grande tsunami com ondas que poderiam chegar até 5 metros de altura na costa oeste do país. Depois chegou a diminuir o risco dessas ondas para 3 metros, 4 horas depois. E as primeiras ondas que atingiram a costa pouco depois desse primeiro alerta, foram 10 minutos depois do primeiro alerta, atingiram 1,20 m, em várias áreas ao longo da costa oeste. Mas foram retirados posteriormente, como eu disse, na manhã desta terça-feira, pelo horário local. Todos os alertas foram removidos, de acordo com o site da Agência Meteorológica do país. Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, esse terremoto foi o mais forte da região em mais de 40 anos. Um terremoto, como eu disse, de magnitude 7,6, que atingiu o centro do Japão nesta segunda-feira. São pelo menos 48 mortos, de acordo com informações da agência de notícias Reuters. E as equipes de resgate ainda tentam e lutam para tentar chegar nas áreas mais atingidas, áreas mais isoladas, onde há edifícios derrubados, estradas destruídas, há local onde a energia já foi cortada, afetando a vida ali de dezenas, milhares de pessoas. E o próprio primeiro-ministro diz que a busca e o resgate das pessoas afetadas pelo terremoto é uma batalha constante. O terremoto fez com que milhares de moradores, de algumas áreas costeiras precisassem fugir para áreas mais altas, enquanto as ondas do tsunami atingiam a costa oeste do Japão, arrastando aí alguns carros e também casas para o mar. O governo afirmou que até a noite de segunda-feira havia ordenado que mais de 97 mil pessoas em 9 províncias da costa oeste da principal ilha do Japão saíssem de suas casas. A gente segue acompanhando porque certamente ao longo desses dias haverá mais novas informações e também atualização. A gente vai atualizando ao longo da nossa programação. Tá certo, Soraya. Bom trabalho por aí. Você volta daqui a pouquinho aqui na programação da PAN. Vamos falar agora sobre as fortes chuvas em Minas Gerais que causam grandes prejuízos. São 24 cidades em situação de emergência. A gente vai falar agora com o repórter Felipe Machado, daqui a pouquinho, Felipe Machado, da Jovem Pan Vale do Aço, lá em Minas Gerais. Ele está conectando e vem já atualizar a gente sobre essa situação. Eu ia juntar os dois assuntos, mas vamos dividir e falar sobre o terremoto. O que me chamou a atenção ontem, Koba, deixa antes eu dizer bom dia para a Júlia Lúcia, que está conosco direto de Brasília. Ela já está aqui no telão, eu já a vejo. Bom dia, Júlia. Bom dia a todos. Koba, ontem eu e o Piperno conversávamos aqui ao Vivo no Morning com um brasileiro que mora já há alguns anos no Japão, e ele enfatizou a importância dos alertas que são enviados pelas autoridades e de uma série de protocolos que são desde cedo, desde sempre, instituídos como orientação, como educação para a população, para saber se proteger nessas situações. Óbvio que à medida em que você está mais perto do ponto focal ali do tremor, a situação tende a ser mais grave. É o caso dessa península, onde até mesmo as equipes de resgate estão enfrentando dificuldades para acessar. Mas a gente assistiu, por exemplo, no ano passado, o terremoto lá na Turquia e o quão devastador ele foi. É a diferença dessa preparação. Acho que a gente tem que olhar também por esse lado e até tirar algum tipo de aprendizado disso, porque os alertas, os serviços, e tem um outro lado, o quanto a população também está disposta a ouvir e a atender esses alertas de pronto, né? Claro. Isso lá no Japão é uma cultura primeiro de educação. Então, já na escola, as crianças aprendem a como se portar diante de uma situação de emergência como essa. Como buscar socorro, o que deve fazer, o que não deve fazer, já tem acesso a todos esses protocolos. Além disso, a própria estrutura
infraestrutura mesmo no Japão é preparada para esse tipo de evento. Então não é como aqui no Brasil, que as casas são feitas com o mesmo tipo de material, de concreto, enfim, é com material muito mais flexível. Ainda assim, diante da gravidade do terremoto, nós tivemos as ruínas e as mortes todas, mas no geral as casas têm um preparo muito mais flexível para esse tipo de conduta. E a prevenção também, que é a coisa do alerta, da previsão, do uso da tecnologia para se antever a fatos como esse terremoto tão grave, mas ainda assim a gente, em 2023, ainda vê que, vez ou outra, a prevenção não serve, não adianta, não vai ter o que vai parar a força da natureza. É algo que aquela comunidade em especial e todas as outras que convivem em territórios como esses, né, de junção de placas tectônicas, tem que lidar diuturnamente. Agora, Palumbo, é interessante isso. Aqui no Brasil, acho que eu já perdi as contas de quantas vezes noticiei situações de tragédias provocadas por fenômenos da natureza. Você tem temporal, você tem, enfim, e que a gente ouve quando entrevista o porta-voz da Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros, enfim, não importa a força que esteja ali atuando no resgate, é sempre aquela frase. Mas é muito difícil porque algumas pessoas se recusam a sair do local, algumas pessoas não atendem. Isso está incutido um pouco também nessa coisa do brasileiro, que dificulta o trabalho das equipes de alguma maneira, né? Você convive com isso, tem mais de perto do que nós seguramente, é sempre complicado. É muito complicado, né? Mas o povo oriental, né, o japonês, ele é muito disciplinado. Ele é um povo que é obediente às ordens, às leis, às regras, aos professores, a tudo. Não, o brasileiro não. O brasileiro, quando você fala com ele, geralmente ele fica meio reticente, ele não quer sair. Você fala que é uma área de risco. Até quando a gente está em operação policial, a gente fala, entra para as casas, não fique aí, não fique exposto. Se protege. É a mesma coisa se você estiver falando com uma árvore, muitas vezes. Não adianta absolutamente nada, o povo não te escuta. Então é complicado. Agora, nessas áreas de risco, agora vai entrar janeiro, fevereiro, já estamos em janeiro, fevereiro, vai vir as chuvas, né, torrenciais e tragédias vão acontecer em São Paulo mais uma vez. Não tem onde colocar também a população, então fica muito difícil. Eu já ouvi de moradores, se eu sair daqui eu vou para onde, delegado? É complicado a situação, né? Agora, diferente do Japão, né, onde o povo é disciplinado, obediente, e eles têm aonde ficar, pelo menos, né? Aqui no Brasil a gente não consegue colocar as pessoas em lugar nenhum, não tem um sistema de moradia próprio, não tem absolutamente nada. Ou ele mora naquele morro, ou ele vai para debaixo da ponte. A gente assistiu agora no ano passado, logo no começo da gestão Tarcísio, o episódio do temporal no litoral, São Sebastião e tal. O desafio, uma das grandes preocupações do governador era justamente isso que você colocou. Não adianta a gente reformar tudo, colocar tudo e manter as pessoas lá. E aí ele iniciou aquele processo de compra de terrenos, aquela coisa para construir moradia para as pessoas, para fazer a realocação. Mas São Paulo talvez seja um espaço, sob certa perspectiva, até privilegiado na comparação com o resto do país, né, Koba? Sim, para fazer as vilas de passagem, né? Isso. Chamadas vilas de passagem. E aí tem um detalhe que diferencia bastante, que é o fato de que no Japão a pessoa tem um mínimo de segurança de que se ele sair da casa e depois precisar voltar, vai estar tudo lá. Aqui no São Sebastião a gente teve aquela desconfiança em relação à segurança do furto, do roubo dos seus pertences, né? E aí, por isso que teve um reforço policial, inclusive, para falar para as pessoas, podem sair, não é seguro que vocês fiquem, a gente está reforçando o policiamento aqui para ninguém levar... Inclusive, colocar a água 100% mais caro, né? Então, tem gente que se pega essas tragédias e ainda querem ganhar dinheiro nas custas do povo. Fala, Pepe. Não, tem um ponto interessante que eu acho aqui. Realmente, a cultura oriental é diferente da cultura do Brasil. Não dá para negar isso. Mas tem uma coisa que o Japão ensinou para o mundo, depois da crise lá de Fukushima, que é o investimento e a adaptação, não é? Eu lembro que na década de 90 a gente falava toda hora que tinha que mitigar as questões para evitar eventos climáticos extremos. Agora já passamos da fase de mitigação, estamos na fase de adaptação. E no Japão, o governo investiu pesadamente na adaptação. Não é? Tudo bem que no caso do Japão é diferente, porque o Japão, quando você vê bem, ele está em cima de 4 placas tectônicas. Então, é natural esse tipo de evento no Japão. Mas, desde sempre, o governo japonês, desde 2011 principalmente, investiu absurdamente em adaptação. A gente sabe, por exemplo, que um dos problemas de terremoto são os incêndios, não é? Nesse terremoto que teve ontem, não teve nenhum incêndio. Por que não teve nenhum incêndio? Porque o governo japonês investiu nas questões de adaptação, mudando a fiação, colocando métodos construtivos inovadores
para fazer com que, caso haja, por exemplo, terremoto e haja impacto nas residências das pessoas, não tenha dano irreparável, tenha danos menores, não tenha incêndio. Ou seja, cultura e educação é muito importante, claro, mas também é muito importante também a gente parar com essa ideia nossa de achar que a questão é permeada somente por questões culturais brasileiras. Tem também uma falta de investimento público em inovação e em políticas de adaptação contra eventos climáticos extremos. O Japão, por exemplo, só teve 48 mortos por conta da adaptação. Não só por conta da cultura japonesa de educação, de saber o que fazer. Isso é importante, sim. Até estava lendo o brasileiro que falou, fez um depoimento muito bonito, né? Que ele não sabia, por exemplo, que todos os japoneses tinham uma bolsa em casa com materiais de primeira necessidade prontas para eventos desse jeito. Ele não sabia, então ele não conseguia, no nervosismo, juntar um copo d'água, garrafa d'água, porque isso é natural para o japonês. Kit de emergência. Kit de emergência. Mas o filho dele, que já estava na escola, já estava com essa cultura incutida. Então, assim, Aros, educação é importante, mas só a educação não é importante. Tem que se preparar para as questões de adaptação por conta das crises climáticas que estão ocorrendo no mundo todo. E é algo interessante, porque não é só óbvio, o Japão, a engenharia atua com isso em frentes muito distintas. A gente tem, por exemplo, os romanos já tinham construções que sobreviveram a períodos dos mais avassaladores na história, porque já se sabia que existia aquilo. Então, já lá atrás, ainda que de maneira precária, com conhecimento ainda muito menor talvez do que nós temos hoje, já era possível trabalhar para isso. E o investimento, uma coisa que chamou a atenção na fala nas falas das autoridades japonesas de ontem para hoje, foi a atenção com as usinas nucleares. E o quanto o episódio de Fukushima marcou toda a questão por lá. Não só porque já havia uma cobrança muito grande com a manutenção dessas usinas em funcionamento, mas porque houve ali um episódio absolutamente dramático, que até hoje carrega sequelas ali, toda a região é confinada e tal, mas para que isso não aconteça, para que isso não se repita. As autoridades também preparadas, de alguma maneira, para observar o que é muito sensível e algo que pode eventualmente se tornar, não repetir os erros, eu acho que é o grande ponto aqui. E essa história de repetir os erros é algo que a gente não vê costumeiramente aqui no Brasil, né, Júlia? A gente entra ano, sai ano, a gente faz anúncios muito focados naquela situação, como que se só aquele episódio valesse. Aconteceu aqui, não vai acontecer, então eu vou lá, resolvo tudo. Eu direciono todos os meus esforços para aquele único episódio. Mas eu não entendo que antes daquele houve um anterior e que seguramente haverá um próximo. E aí eu não crio uma estrutura perene, com efeitos de longo prazo. Isso, do ponto de vista da gestão pública, deveria ser o básico, né, Júlia? Com certeza, mesmo porque aqui no Brasil a gente não está falando de nenhum evento não previsível. Quando a gente fala de chuva, a gente já sabe que haverá chuva no início do ano e possivelmente chuvas fortes, diferente de um terremoto, que pode acontecer ou não, embora também haja uma probabilidade. Mas eu acho que a gente precisa entender que existe uma dimensão individual e uma dimensão do governo. Então, até hoje, por exemplo, vamos pegar o caso de São Paulo. O estado de São Paulo não tem mais que 20% dos municípios, a população não é mais que 20% da população que tem tratamento de água e esgoto. Isso é um dado. E mesmo assim, o governador Tarcísio enfrentou uma dificuldade para conseguir privatizar a Sabesp. Sinceramente, se a população tivesse um pouco mais de maturidade, ela condenaria veementemente os políticos que se colocaram contra a privatização. Porque se até hoje o básico do básico, que é saneamento, que é água e esgoto, se até hoje não foi universalizado e você tem uma autoridade política se opondo a uma
estratégia de mudar esse quadro, afinal de contas, apostar na mesma estratégia, que é a provisão do serviço de uma forma direta pelo Estado, não funcionou. Então, se você até hoje tem pessoas que se opõem a isso e se acham no direito de convocar os seus comparsas para quebrarem a estrutura de uma assembleia quando a votação está acontecendo, então isso reflete o grau de imaturidade que o brasileiro médio ainda tem. Então, como que a gente vai mudar isso? Eu reforço. É o seio familiar. É a mãe, é o pai que vai ensinando para os filhos que o tombo é normal, que não adianta ficar dando birra, esperneando, tem que levantar, tem que fazer o curativo, tem que curar e tem que crescer. Porque aqui no Brasil a gente vê essa dificuldade, as pessoas têm uma dificuldade de serem adultas, de lidarem com os desafios da vida de uma forma adulta, de uma forma consciente. Existe um enaltecimento, né, das crises de histeria, das pessoas saírem às ruas gritando diante de uma catástrofe e não se comportarem como um adulto. Tem um cientista político que eu gosto muito, o nome dele é Buchanan, e ele estudou a aplicação de políticas públicas no norte da Itália e no sul da Itália, e ele percebeu que a mesma política pública era extremamente bem sucedida no norte da Itália quando comparado com o sul. E aí ele começou a notar que, por características de colonização e de estreitamento de laços entre as pessoas, no norte da Itália, a política pública dava certo porque as pessoas cumpriam, as pessoas não se opunham, as pessoas se ajudavam e, consequentemente, ajudavam o governo a aplicar aquela política. Diferente do Sul, em que as pessoas eram desobedientes, não desobedientes no sentido de contestarem, porque a gente deve poder contestar sempre, mas as pessoas reiteradamente se opunham à aplicação daquela política. Não obedeciam, não cumpriam aquele pacto social. Então, por isso, não funcionava. O que eu acho que a gente precisa entender? Não é falar de um complexo de vira-lata, mas é entender que temos que trabalhar a consciência individual e isso quem faz é a família. Quando eu sigo uma regra dita pelo governo, quando eu escuto, por exemplo, a polícia que me dá uma orientação para eu sair daquele lugar e eu não saio, eu tô piorando não apenas a minha vida, mas eu estou atrapalhando o trabalho do governo. Deixa eu te interromper um tiquinho, só porque a gente está recebendo uma convidada agora, que é a Viviane Brunieri. Ela está lá no Japão para relatar para a gente como tem sido esse período desde o terremoto, enfim, trazer para a gente a percepção de alguém que está lá. Viviane, primeiro, obrigado por nos atender. Você está em qual região do Japão e como foi para você a percepção, enfim, o que você sentiu e viu quando do terremoto ontem? Bom dia a todos vocês, obrigado, Aros, pela oportunidade. Estou aqui em Nagoya, junto com um amigo de vocês, o Felipe Campos, e ontem, na hora do terremoto, nós estávamos na cidade de Kyoto. Primeiro saímos de Nagoya em direção a Kyoto e quando chegamos, eles iriam visitar, né, o Templo de Ouro, e naquele momento eu já... Dentro do carro, inclusive eu cheguei até a postar, o carro começou a movimentar, um movimento muito forte, e como eu estudei em escola japonesa, então eu já estava ali pensando, se for terremoto, né, o que eu devo fazer? Então abri a porta do carro e em seguida já vi as pessoas correndo e aquele tumulto, e eu preocupada porque isso eu já estava, né, eu já não estava mais com o Felipe. Então, a minha preocupação era com eles e foi assim, terror, né? Porque criança correndo, as pessoas começam a se desesperarem. Então, foi bem complicado e eu estava numa região de montanhas, né? Onde fica esse templo de ouro e é desesperador, mas como eu já morei também em alguns lugares que eu já tive que enfrentar, né? Terremotos. Aqui em Nagoya, em 93, nós tivemos um terremoto bem forte. Mas o que eu costumo dizer é que a estrutura, né, aqui do Japão é o que nos tranquiliza. Então, mesmo sendo algo desesperador, a gente tem que manter a calma. Em seguida, já veio o alerta, né, de um provável tsunami, que graças a Deus não aconteceu.
e eu estou exatamente 240 quilômetros, porque nisso nós retornamos, né, para Nagoya, passamos ali por Osaka, retornando para Nagoya, e agora eu estou a 240 quilômetros mais ou menos de Ishikawa. Deixa eu fazer uma rápida parada para quem está nos acompanhando pelo rádio. São agora 10 horas e 25 minutos. A gente está conversando com a Viviane Brunieri, que mora brasileira, que mora no Japão, relatando para a gente como foi todo esse período. Os meninos vão fazer também perguntas para você, mas eu quero só insistir em algo que você disse. Você já estava lá no carro, comecei a me lembrar do que tinha aprendido sobre terremotos e o que fazer. Como foi esse processo para você? Você foi com quantos anos para o Japão? Até para a gente entender como foi para você assimilar essa cultura, né, sendo brasileira, para desenvolver essa cultura dentro de você. Eu cheguei no Japão no ano de 1991, aos 15 anos de idade, e fui para a escola japonesa, que seria o Chugaku, né, o nosso antigo ginásio, e vim para o Japão. O motivo é porque a minha mãe veio para cá em 86, casou com um japonês, mas na escola japonesa nós já começamos assim, desde o Shogaku, que seria o antigo primário, né, Fundamental 1, nós já temos, as crianças já são preparadas. Então nós temos a aula para um suposto terremoto, caso também, né, exista ali o alerta para tsunami. Então a primeira coisa é tentar, né, trabalhar a respiração, porque é na hora do desespero que as pessoas acabam se matando, né? Eu vi isso, eu presenciei isso na ilha de Bali, na Indonésia, onde apesar de ser um país que tem terremotos, o governo não investe, né? Então as crianças não têm o preparo como as crianças japonesas têm. Então ali eu já comecei. Respira, não entre em desespero. Inclusive eu cheguei a fazer uma filmagem, e depois eu ouvindo, eu vi que realmente eu consegui manter a calma, porque é na hora do desespero que as pessoas acabam se atropelando e acontecem as coisas piores, né? Então tentei manter a calma. A princípio eu achei que pudesse não ser um terremoto. Foi até interessante que eu achei que os meninos estavam brincando, balançando o carro. Eu falei, eles estão brincando. Quando eu olhei, não vi ninguém, já vi as pessoas correndo, e tinha um ônibus de excursão bem em frente, né, ao meu carro. E nisso a minha preocupação era com o Felipe mesmo, porque a primeira vez dele no Japão, eu falei, meu Deus, como que vai ficar o Fê, né? Tipo, a preocupação era ele entrar em desespero. E graças a Deus, meu filho também estava com eles, e apesar do pânico, eles conseguiram manter ali a calma e conseguimos nos encontrar, mas é desesperador. E na escola japonesa nós temos no mínimo uma vez por mês, né, todo o treinamento. Então, caso comece um terremoto e se nós estivermos dentro da sala de aula, a primeira coisa é se proteger debaixo da tsukue, que a gente fala aqui, que seria a carteira mesmo, né? Uhum. Debaixo da carteira. E carteira que fala? Da mesinha, né? Isso. Então você se protege ali, mas as escolas aqui todos, não só os prédios, mas as escolas principalmente elas já são projetadas para que não aconteçam acidentes. Por exemplo, você não vai ver lustres, né? Raramente você vai ver um lustre, por exemplo, nos quartos de hotéis não tem lustres, porque caso aconteça, então a probabilidade de ter um acidente é bem menor, né? E já Viviane, tem todo o preparo, desde a fundação. Viviane, a gente tá te ouvindo falar, e agora eu vou pedir pro nosso samurai aqui fazer a pergunta para você, o Nelson Kobayashi, para ele também fazer a pergunta para você. A gente está voltando já daqui 15 segundinhos para quem está nos acompanhando também pelo rádio. Koba, eu vou te interromper no meio. Claro, perfeito. Viviane, primeiro, bom dia ou boa noite para você que está aí, né? Um prazer falar contigo. A minha pergunta é a respeito de como você está enxergando... Voltamos para quem está no rádio. Viviane, a minha pergunta é como você está enxergando a reação dos japoneses, porque o terremoto no Japão é algo
natural, eles já estão, de certa forma, acostumados. Mas quando a gente vê aqui no Brasil, a gente talvez não tenha muita noção, né? O que significa essa magnitude de 7,5. De fato, é um terremoto muito, muito forte que não acontece sempre. E você está sentindo tensão nos japoneses? Como que tá o clima neste momento aí onde você está? Tá tenso e, ao mesmo tempo, surpreendente, porque não era para eles estarem tensos dessa maneira, já que nós temos todo um preparo. Mas eu acho que realmente, devido ao que aconteceu em Ibaraki em 2011, já veio toda aquela lembrança e o desespero, né, de que acontecesse novamente. Mas eu fiquei surpresa, porque na madrugada eu cheguei em casa e quando eu liguei a televisão, eu vendo o desespero, né, dos japoneses, eu falei, não deveria ser assim, né? Apesar de ser desesperador, não deveria, porque é um país que já prepara, né? Desde criança, você já tem todo um preparo. Então, realmente, eu fiquei surpresa com esse desespero dos japoneses.